Vamos falar sobre outro assunto agora. As doenças sexualmente transmissíveis também estão rodeadas por preconceito. Justamente por isso, muita gente demora para diagnosticar o problema ou deixa de fazer o tratamento adequado. Como a educação sexual pode ajudar nisso? Vamos ouvir mais uma vez o médico de família Rafael Ornelas, do Albert Einstein. Olha só. O tabu das doenças sexualmente transmissíveis costuma estar relacionado com o receio de um julgamento que a sociedade pode fazer com pessoas que têm um comportamento diferente do que seria o padrão. O que a gente vê na prática clínica é que o padrão é não ter padrão. Cada pessoa tem um comportamento que faz sentido para ela e ninguém deve julgá-la por isso. É importante sempre a presença, obviamente, do consentimento e segurança, tanto física quanto psicológica. Mas se você tem dúvidas se esse comportamento ele é seguro, pode e deve perguntar para um profissional de saúde. A educação sexual possibilita um melhor entendimento e clareza para que as pessoas possam tomar decisões cada vez mais conscientes e seguras. Falar sobre essa temática é essencial, tanto para jovens, adultos, e podem ajudar não apenas a prevenir doenças sexualmente transmissíveis, mas também diminuir o número de casos de violência sexual com fortalecimento, da importância do consentimento, do respeito, do conhecimento quanto a essas práticas e comportamentos. Eu falei para a produção que eu queria contar uma história aqui, porque perdi recentemente um amigo que foi vítima desses tabus relacionados às doenças sexualmente transmissíveis. Ele descobriu ser HIV positivo há alguns anos, fazia o tratamento regularmente, vivia uma vida maravilhosa, estava tudo bem. Até que ele começou a perceber que quando ele ia no posto de saúde, no caminho ele encontrava algumas pessoas, outras faziam perguntas, encontrou algumas pessoas no posto, não soube justificar por que ele estava lá, porque afinal ele tinha vergonha de ser HIV positivo. E aí ele interrompeu o tratamento e acabou pegando uma outra doença e faleceu. Então, esses tabus, esse tipo de preconceito que a gente ainda vê na nossa sociedade, causa a morte de pessoas que poderiam estar vivendo uma vida feliz, saudável e realizando seus desejos. Então, acho que por isso que é tão importante a gente falar sobre isso aqui. A gente precisa conhecer o nosso corpo e não ter vergonha de absolutamente nada. A gente precisa se cuidar. Isso é o que realmente importa. É uma questão, você falou de uma doença que tem controle, HIV, ainda não tem a cura que a gente gostaria, mas e as doenças, por exemplo, DSTs, que possam ter vacinas prévias, como nós temos de HPV, de papilovírus, que deve ser feita nas pessoas? Como é que a escola se dá o trabalho de analisar o Império Bizantino e não fala em educação sexual de vacina para HPV? Como é que eu posso estudar a sociedade de Harappa e Mohenjo-Daro na Índia, do Vale do Rio Indo, e não penso em falar de a questão básica de higiene íntima, de riscos, por exemplo, de perda para os homens do pênis por amputação por falta de higiene? Mas eu acho importante que ele estude polinômios. E não, tudo é importante no conhecimento, mas aquilo que diz respeito à vida é muito importante. Então, educação sexual não é uma escolha de modernidade, é de sobrevivência. Como disse um amigo médico meu, chegam as pessoas cheias de opiniões ao consultório, eles não sabem onde fica o baço. A pessoa não sabe onde fica o baço no seu corpo, mas tem opinião sobre sintomas, remédios, diferenças, e não sabe localizar. Pergunta onde fica o seu baço, um órgão muito importante para você, as pessoas não sabem. E aí o que acontece? Se orgulham de um conhecimento parcial e não têm o conhecimento básico. É fundamental educação sexual em casa, em primeiro lugar, e também na escola. É fundamental, não se trata de moral, trata-se de biologia e de defesa da vida. E olha só, a gente separou outra história para mostrar para vocês também, uma TikToker que viralizou. Ela fez um post contando sobre uma infecção que ela teve na vulva. Demorou para procurar ajuda médica porque estava com vergonha. Ela conta a história de um jeito bem humorado, mas é bom lembrar que o recado é muito sério. A gente vai ver um trechinho do vídeo que até agora teve mais de 7 milhões de visualizações. Olha só. O dia que a minha pepeca explodiu. Essa história é ótima, mas também é um aviso. Então, foi em 2018 isso, gente. Depois de passar horas numa rodoviária com a calça apertada sem ir no banheiro, ela começou a sentir um incômodo. Num primeiro momento, pensou que era uma infecção urinária, só que mais tarde ela foi parar no hospital com dor, inchaço e descobriu que estava com bartolinite, que é uma doença causada por uma infecção em uma das glândulas da vulva. E ela falou sobre isso, a gente viu de um jeito bem humorado, mas fica o recado sério aqui para procurar ajuda.